eu acredito que se nós conseguíssemos deixar nossas crenças e estereótipos de lado, as coisas seriam naturais. Quando há diversidade dentro da empresa, aumenta a produção em 30%. Esse é o Contra-Cheque, o canal que fala sobre comportamento no seu trabalho. E você, como tem se comportado? E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo do nosso canal Contra-Cheque. E essa semana, não diferente das outras, tão especial quanto, temos a nossa convidada Ellen, que vai falar sobre o tema trans no mercado de trabalho, certo? Então, mas não é qualquer convidada. Não é qualquer convidada. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre a Ellen. Ela é psicóloga, especializada em saúde mental e com formação em teoria cognitiva comportamental. Uau. Certo, Ellen? Certo. E aí, pessoal, tudo bem? É isso aí, Ellen. Então vamos começando, né, com nossas dúvidas, que são muitas, né? A gente não está inserido nesse mundo, então acho muito importante para esclarecer para todos, porque a gente fala do mercado de trabalho o tempo todo aqui, mas a gente nem sempre fala sobre um tema até delicado e também de grande ajuda para uma questão até de compreensão do pessoal. Então a primeira pergunta é: o que é trans? Certo. O que é trans? Defina pra gente da melhor forma. Vamos o que lá, é então. ser trans. Como você tirar o nosso medo de falar disso, né? Exato. Porque a gente tem até receio, justamente por não ser tão frequente, né? Assim, não é todo mundo que já trabalhou com trans no seu trabalho, no seu emprego. Então, o que é o trans para começar? Então, vamos lá. Vou começar então falando sobre cisgênero. Cisgênero é a pessoa que está confortável com o seu corpo, então ela se identifica com o seu sexo biológico. Aí nós temos transgêneros e transexuais. Transgêneros são as pessoas que não estão à vontade com o seu corpo ou o seu sexo biológico. Os transexuais, eles também não estão contentes com isso, mas eles querem fazer uma redesignação de gênero. Eles querem hormonizar, eles querem passar por cirurgias para poder se enquadrar ao gênero que ele se identifica. Perfeito, achei super esclarecedor aí, pessoal. Dá uma rebobinada, vê de novo para não errar, né? E como que a gente deve se comportar enquanto dentro do mercado de trabalho com quem é trans? Eu tô lá no meu departamento e aí chega e me apresenta uma nova colega ou um novo colega, né? Porque pra gente existe essa. E agora? Como é que eu falo? Chamo de ele, de ela, qual o nome, pergunto como você se sente mais à vontade. Qual seria a abordagem mais adequada pra gente poder... Tem alguma regra, né? Assim, tem alguma regra? Como você nos orientaria? Tá. Então, eu acredito que se nós conseguíssemos deixar nossas crenças e estereótipos de lado, as coisas seriam naturais. Como qualquer apresentação, como qualquer encontro, como qualquer relação. Então, nós vamos conhecer alguém, nós vamos perguntar o seu nome, nós vamos nos apresentar e nós já vamos saber se a pessoa tem um nome diferente ou não. Caso não tenha um nome, então, apresentado, no decorrer da conversa natural... Você já vai entendendo. Já vai entender, porque a pessoa vai se referir como homem ou como mulher, então as coisas vão naturalmente. Naturalmente você já vai percebendo qual que é a melhor maneira da pessoa se sentir confortável, né? Porque ela vai falar o nome, ela vai se já denominada daquele determinado sexo ou gênero, né, para que você consiga já dentro desse contexto tratar com o mesmo respeito, obviamente que sim, mas com que a outra pessoa se sinta à vontade nesse ambiente. É isso aí? Eu penso sempre, né, não sei se estou errado nesse meu pensamento, mas que a sociedade, na verdade o ambiente de trabalho é um reflexo da sociedade. Né? E acho que isso é normal, né? Então você tem ali pequenas amostras, pessoas que pensam diferente, quem trabalha, não importa qual que é o seu trabalho, mas se você está num ambiente, você tem no ambiente de trabalho em comum, você tem uma pluralidade ali de culturas, de pensamentos, de religiões, crenças, enfim. Você acha que assim, a minha pergunta é meio que tipo, será que a sociedade mudou e aí, como aqui a gente fala de comportamento no ambiente de trabalho, de coisas que acontecem no ambiente de trabalho, será que o ambiente de trabalho está mais receptivo, assim, se você pegar os últimos 10, 15 anos, assim, você tem falado com as pessoas, por experiência própria, você acha que está mais receptivo ou a gente ainda está um pouquinho
um passinho atrás do que nós deveríamos estar, sabe? Porque o que eu entendo, acho bacana a sua explicação de, putz, a gente tem que ser, a gente tem que agir de forma natural. Me apresentou alguém que é trans, tô agindo de forma natural. Sim, só que por ser um reflexo da sociedade, muita gente não acha isso natural. A questão da empatia, né? E aí você acha que isso mudou, melhorou? Ou, enfim, tá mudando na sociedade? Vamos imaginar que a gente não enxergasse. As nossas crenças e estereótipos quebrariam todos. Sim. Entendeu? Então, assim, vamos nos relacionar e ver o que sai dali. Não precisa toda essa preocupação, entendeu? Aceite o outro, deixe as coisas rolarem. Mas você está sentindo que as pessoas estão aceitando mais, assim, ou não? Ou a gente está num passinho atrás? A gente está polarizando, né? Alguns aceitam muito, outros também aceitam nada. Né? A sociedade ela é muito híbrida, né? Ela vai... Ela é um organismo que você não consegue ler, né? Mas você consegue tirar algum número daí, alguma coisa, alguma tendência negativa ou positiva, que eu espero que seja? Então, é que assim, a gente está falando sobre trans, mas eu gosto muito de falar sobre todas as pessoas que sofrem esse ciclo de opressão, né? Então, assim, em 2017 nós temos estatísticas, por exemplo, para negros. A cada 2 horas, 11 negros são mortos. Mulheres... A cada 2 horas, uma é morta. LGBT, a cada 19 horas acontece um assassinato. Trans, a cada 2 dias, um. Então, 48 horas, um. Né? Então, 2017, é aí, 2 anos atrás. Né? Então, estamos preparados? É difícil responder de uma vez. Toda a diversidade, para tudo, né? É difícil você ter um denominador, né? Como a gente sempre fala, é difícil você falar assim, estamos indo pro caminho certo. Eu espero que sim. O Brasil é o país que mais mata trans. 167 no ano. No ano. É muita coisa. É um número muito alto. É um número muito alto. E isso os casos que são relatados, né? Os casos que não são. Então, mas assim, existem 2 programas, né, relacionados a trans. Então, um é o Trans Empregos, que é da Laerte Coutinho, Maite Schneider e Márcia Rocha, que elas fazem um elo entre a empresa e o profissional, fazem uma sensibilização com as equipes também, e tem empresas grandes aí que pedem para elas fazerem esse trabalho e estão dispostas a aceitar a diversidade. Inclusive uma palestra que eu vi da Maite, ela fala que quando há diversidade dentro da empresa, aumenta a produção em 30%. Porque é diferentes formas de pensar, de agir, né? Então tem uma cooperação, uma colaboração diferente. E ajuda até a quebrar esse medo. Claro. Né? E aí essa pessoa que acaba tendo essa inserção no mercado de trabalho, né, com a pessoa trans, ela acaba levando isso para a vida, levando para a sociedade. Então, às vezes, o mercado de trabalho acaba sendo um canal para que você seja melhor da vida social. Exatamente. Né? Com esse tipo de programa. Sim, né? Tem um outro projeto que é o Transforming Eventos, que aí é do Fábio Pugliasi e da Maite Schneider. Esse é novíssimo. Acho que faz uns 15 dias que começou a divulgar. Então é para as pessoas trabalharem no evento das empresas. Quem tiver interesse em incluir a diversidade na sua empresa, pode também entrar em contato. Então todas as empresas têm tem muitas ferramentas já, ou algumas ferramentas para poder já mudar essa ideia ou essa percepção, né? De repente ajudar os seus funcionários até nessa questão da diversidade, né, Ellen? Sim. Nós temos muitos trans agora formados, né, com especialização, muito bem capacitados, mas ainda existem as crenças, né, sociais. Que atrapalham isso aí, né? Uma coisa que eu já ouvi histórias assim é de transição enquanto a pessoa estava trabalhando, né? Assim, passou pelo processo de transição e foi assim, isso aconteceu numa empresa que eu trabalhava, mas nos Estados Unidos, não foi exatamente aqui no Brasil. E aí houve até uma dúvida em relação a banheiro. E que banheiro que vai usar? Poxa, é verdade, uma coisa assim. E aí eu falava, beleza, acho que agora, antes os companheiros de trabalho chamavam pelo nome, né, masculino, depois chamam por outro nome, feminino. Você já viu coisas assim acontecerem? Assim, pelo menos aqui no Brasil, e o que você sugeria? Não sei se é tão comum, mas assim... O que você sugeriria para uma empresa assim? Como se comportar? Como a empresa se comporta? Principalmente se a empresa não tem políticas que apoiem isso, né? Que são um pouco mais maleáveis. Exato.
Tá, vamos lá. Tem algumas baladas que tem o banheiro unissex. Certo. Isso existe. Tá? É bem legal, né? Mas também... Tem muito hétero se aproveitando disso, não tem não? Então, aí nós vamos entrar numa outra coisa, né? outra questão. Deixa pra lá, depois a gente fala disso. Por exemplo, vamos lá. Identidade de gênero. Nós temos mais de 15 tipos. Orientação de gênero também, mais de 15 tipos. E expressão de gênero, com certeza, mais de 5. Nossa. Então, como é que a gente vai fazer banheiro pra todo mundo? Como? Então, assim, não é muito melhor a pessoa ir no que ela se sente à vontade? Ser aceita no que ela se sente à vontade. Qual é o problema? Até porque um banheiro público não é pra você andar pelado. Né? Não é pra você andar à vontade. Você entra na portinha, vai fazer isso. Mas aí você acha que, por exemplo, a empresa tem que ter uma preocupação em preparar, eu digo para um funcionário que esteja passando por essa fase de transição, mas de preparar os colegas de trabalho? Sim. Acho que é E existem interessante, pessoas que fazem essa sensibilização com a equipe. Eu acho que é bem produtivo, bem legal isso daí. Ah, perfeito. E você tem alguma história, assim, de onde seja uma lição para que isso não aconteça novamente? Você tem algum relato, assim, onde essa falta de compreensão acabou influenciando negativamente? Ou... Em relação a banheiro? Não, mercado de trabalho mesmo, assim, alguém que sofreu algum preconceito, onde seja uma lição, para que a gente não... para que as coisas não funcionem melhor, que não seja dessa forma. Assim. Uma priminha minha, né, de 7 anos, que ela estava um dia na escola e tal, e aí o coleguinha dela começou a dançar e rebolar. E aí o pessoal começou a falar, gay, seu gay, não sei o quê. Aí ela levantou e falou assim, não é porque ele tá rebolando que ele é gay. Não é por isso que eu tenho que falar que ele é gay. E se ele fosse? Qual é o problema? Por exemplo, a minha prima, ela nasceu mulher. Agora, ela é um homem. E não é por isso que eu tenho direito de magoá-la. Olha só que bonito. Aí você vê que o humanismo já tá nela, né? Então, a nova geração que está convivendo com pessoas diferentes... já consegue ver isso com um olhar mais natural. Exato. Né? Mas tem que conviver com isso. Tem que conviver para você entender. É isso mesmo. Bom, e aqui então a gente vai encerrando a nossa visita aí com a Eri, nossa participação ilustre, muito ilustríssima. E não esqueça de comentar aí se você tem alguma coisa para relatar sobre isso. Fala com a gente vai comentar. E mais uma vez, o nosso agradecimento a Eri, né? Não esqueça de curtir aí também e ativar o sininho para receber mais informações sobre a gente, não é isso aí, Pedro? Muito bem, doutor Aldo. Então aqui a gente finaliza. Um grande abraço, muito obrigado. Tchau, tchau.